Olá a todos vocês, faz um bom tempo aí que a gente não estuda a palavra e hoje a gente vai continuar os versículos e o capítulo que nós já estávamos lendo. E nós atualmente nós estamos lendo o capítulo 8 de João. E nesse capítulo 8 ele fala da mulher adúltera, tá? Então nós vamos ler e comentar sobre cada versículo, tá ok? Hoje eu estou utilizando a própria Bíblia porque normalmente eu utilizo um outro celular para estar lendo. Então provavelmente vocês vão ver a diferença aí, tá bom? Vamos começar então. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava, tá? Então, normalmente Jesus ia para os montes, normalmente era para ele poder orar, era para ele se afastar um pouco das pessoas que o seguiam, tá? Então, normalmente quem estava com ele eram os discípulos e todo mundo já sabia mais ou menos que realmente Jesus ia para os montes para, vamos dizer assim, se afastar um pouco da multidão e ter, vamos dizer assim, mais tranquilidade, né? Do que normalmente quando ele ensinava, né? Então tinha muitas pessoas que o rodeavam, então ele normalmente iria para os montes para ficar de uma forma mais tranquila. E Jesus, ele foi depois para o templo ensinar, tá? E na cultura judaica, normalmente o líder, o rabino, ele não ensinava em pé como, por exemplo, os pastores fazem hoje, os padres. Naquela época, e isso também acontecia na Grécia, os mestres, eles sentavam, ele ficava sentado e ensinava os seus discípulos sentado, tá? A gente pode estimar, né? Isso não é, vamos dizer assim, a gente não pode afirmar isso, mas provavelmente eles ficavam sentados porque eles falavam por longos tempos, né? Então de pé isso iria cansar, né? E então eles se sentavam e ficavam, vamos dizer assim, falando por várias horas, né? E aqueles discípulos estavam ali interessados, então ficavam por muito tempo ouvindo o que o mestre falava, tá ok? Então aqui ele fala que ele estava no templo e o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Então o que acontece? Na lei acontecia que se uma pessoa fosse pegada em adultério, tanto o homem quanto a mulher, essas pessoas elas eram apedrejadas, tá? Então no caso aqui essa mulher foi pega em adultério, tá? Só que assim, a gente não pode afirmar, mas o que acontece é que assim, pegaram sua mulher, mas não pegaram o homem. Tá? Então, assim, o que seria o correto desses líderes religiosos fazerem? Era pegar o homem e a mulher. Então, a gente não sabe se o cara fugiu, se realmente eles só queriam testar Jesus e aí só pegaram a mulher. Tá? Então, a gente não tem, assim, não pode afirmar, mas o que a gente sabe é que só pegaram a mulher, não pegaram a pessoa. Então, se realmente eles quisessem seguir a lei à risca, eles tinham que pegar os dois. Então, eles não estavam seguindo a lei totalmente, eles estavam seguindo, vamos dizer assim, a lei pela metade, tá? Mas a gente não sabe se o cara fugiu, se aconteceu alguma coisa nesse sentido, tá? Então vamos lá. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Tá? Então, assim, eles queriam que Jesus tomasse uma posição, né? Ou que ele falasse que a lei, que seguisse a lei, ou
que ele falasse que ela estaria, vamos dizer assim, que ela estaria perdoada, vamos dizer assim, porque ele é próprio Deus, né? Ele poderia falar isso ou simplesmente se abster, né? Não falar nada. Se ele falasse que era para apedrejar, o que acontecia? Bom, eles não estavam seguindo totalmente a lei. Então Jesus poderia falar, ó, vocês não estão seguindo totalmente a lei, o homem e a mulher deveriam estar aqui, ou se ele seguisse o que a lei falasse, eles poderiam, por exemplo, acusar ele de realmente não estar seguindo totalmente a lei, que deveria ter o homem e a mulher, né? Se ele falasse que não deveria apedrejá-la, ele estaria contra a lei e ia acontecer que ele poderia ser apedrejado, né? Porque ele não estaria seguindo a lei. Se ele não falasse nada, o povo que estava ouvindo ele ia falar: poxa, mas ele não segue a lei, ele é um farsante, né? Então queriam pegar Jesus de todas as formas ali, né? Isso diziam eles, tentando para terem o que acusar, tá? Então, se Jesus não falasse nada, se Jesus falasse que era para apedrejar, ou se Jesus fosse a favor dela, eles já tinham todo um planejamento para pegar ele, né? Vamos dizer assim. Então, se Jesus abstesse, não falasse nada, o que esses líderes iam falar para o povo? Ah, ele não toma partido da lei, ele não é a favor da lei, ele não cumpre a lei, entendeu? Então iam desmoralizar Jesus, né? Se ele falasse para apedrejar a mulher, simplesmente ele estaria indo, vamos dizer assim, estariam indo a favor desses líderes, né? Também, né? Então, eles realmente queriam testar Jesus ali de todas as formas, né? Para que Jesus não tivesse saída, né? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Então imagina alguém fazendo uma pressão sobre você, né? Querendo te questionar sobre alguma coisa. O que Jesus fez? Ele ouviu o que eles estavam falando e ele não, vamos dizer assim, não respondeu de pronto. Ele fingiu que como se não fosse ele, com ele. Ele simplesmente sentou-se e começou a escrever. É como se alguém chegasse para você, por exemplo, chegasse para você, o que você acha de tal partido político, né? E quisesse te questionar, vamos dizer assim, para que você desse uma posição. E aí você simplesmente, vamos dizer assim, senta no chão e fica escrevendo, como se a pessoa não tivesse te perguntado nada. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Então foi Jesus que, vamos dizer assim, que pregou uma peça para eles. Por quê? Se eles falassem que não tinham pecado, eles estavam mentindo. Ou seja, eles não estavam fazendo aquilo que eles queriam pegar Jesus, que era seguir a lei. Então, Jesus pegou bem no medo deles. Qual que era o medo deles? O medo deles era não serem respeitados pelo povo. Então, se eles falassem que não tinham pecado, o povo ia falar, pô, esses caras são mentirosos. Então, o maior medo deles, que era o quê? Que era de não serem respeitados, Jesus pegou eles nisso, que era justamente o medo deles. Então, o que aconteceu? Fez com que eles simplesmente, vamos dizer assim, voltassem atrás, né? Então, foi uma estratégia que Jesus ali utilizou para pegar eles no próprio medo deles. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Então ele não estava dando bola para eles, né? Mas ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um,
e a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Então o que acontece? Os mais velhos eram referência para os mais novos. Então se os mais velhos forem embora, justamente por causa do medo deles, os mais novos também se retiraram, porque os mais velhos eram referência para os mais novos. Normalmente os mais velhos ensinavam os mais novos, eles eram discipuladores dos mais novos, né? Eles que orientavam. Então o que acontece? Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Então Jesus basicamente perguntou para ela se realmente não tinha mais ninguém a acusando, né? Fazendo ela refletir sobre a situação, né, de acusação. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus ali era o único que poderia apedrejá-la, porque Jesus não tinha pecado. Então aquela pergunta que ele fez para aqueles homens se eles tinham pecado, eles pensaram e foram embora. Jesus é o único que poderia apedrejar ela, porque Jesus nunca pecou. Ele era santo, ele é o próprio Deus. Então ele tinha moral para realmente apedrejar a mulher, mas o que ele fez? Ele a perdoou, né? Só que ela não se livrou do pecado. Imagina naquela época uma mulher sendo exposta para toda a população de que realmente ela era pecadora. Basicamente eles destruíram a vida dela, né? Ela ia ser uma mulher muito falada em toda a comunidade, né? Então o pecado tem suas consequências, né? Não é porque Jesus a perdoou que ela não vai ter consequências. Ela vai ter consequências, né? Por ser exposta, principalmente naquela região, e ainda mais com um pecado desse de adultério. Ela simplesmente ia ser renegada por toda a comunidade, né? Então, por mais que Jesus a perdoou, ela ia ter as consequências, assim como nós. Se a gente comete um pecado ou algum erro, Jesus pode nos perdoar, mas muitas vezes o pecado que a gente faz vai ter consequências. Então a gente tem que pensar muito bem na questão do nosso procedimento, né? Naquilo que a gente vai fazer. Então eu queria terminar o estudo por aqui, né? Fazendo uma reflexão. Será que muitas vezes você está pecando e está achando que não está tendo consequências? Então é uma coisa que a gente deve se perguntar, né? E por que que a gente não... por que que a gente realmente comete o pecado novamente? Então eu queria que você refletisse isso. Porque normalmente o pecado muitas vezes é recorrente. Será que é porque a gente não está vendo a consequência de uma forma ali concreta, assim como ia acontecer com aquela mulher? Não tenham medo da consequência. Muitas vezes você está cometendo um pecado no oculto. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo, né? Então as consequências muitas vezes não podem ser perante as pessoas, mas por exemplo, uma perda de comunhão com Deus. É realmente na hora que você mais precisa daquela comunhão com Deus, você não tem. Então aquele relacionamento com Deus, ele foi desfeito. Então muitas vezes você pede para Deus alguma coisa, Deus não te responde, porque aquela comunhão que você deveria ter com Deus, você não tem mais, tá? Então reflita sobre isso e a gente vai ficando por aqui, a gente vai começar, depois a gente vai continuar no versículo 12. Espero que essa passagem possa realmente ter falado ao seu coração, né? Mostrado que realmente aquilo que a gente faz tem consequências. Pode ser espiritual ou pode ser a nível tanto espiritual quanto na sociedade. Então a gente deve refletir naquilo que a gente faz, quais as consequências tanto espirituais quanto humanas, e até nas duas.
tá? Então, quero agradecer vocês pelo momento, espero ter contribuído para o seu crescimento espiritual e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Eu também vou lançar outros vídeos também relacionados a Gênesis que eu tenho estudado. Então, eu espero também que com esses vídeos eu possa estar contribuindo também com o seu crescimento espiritual, tá? É um projeto que eu tenho também para fazer, falando sobre Gênesis. Gênesis é algo surpreendente para mim, que estou estudando, e espero que também te surpreenda e possa trazer muito crescimento espiritual para sua vida, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.